Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Quero falar com você sobre super-heróis. Você gosta de super-heróis? Você já assistiu, você assiste, você acompanha os super-heróis no cinema, na Netflix, na televisão, seja lá onde for? Nós temos a tendência, por causa dessa cultura de super-heróis, de achar que nós temos que ser os heróis das nossas histórias. E eu quero te contar uma história da Bíblia, que facilmente a gente tem a tendência de achar que essa pessoa é o herói da história dele. Quero falar com você sobre José. Foi o Lucas. O Lucas está ali, ó. E ele sugeriu que eu falasse sobre José. Então eu vou contar resumidamente a história de José. Você conhece a história, você leu na Bíblia, você ouviu uma pregação, uma mensagem, uma EBD, ou assistiu na Record. José do Egito, ele era filho de Jacó, o 11º filho de Jacó, muito querido pelo Jacó. E ele teve um sonho, e quando ele sonhou, isso incomodou muito os seus irmãos. E os irmãos dele chamavam ele de sonhador, lá vem o sonhador. E aí, por causa do sonho que ele teve, ele apanhou dos irmãos, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, e lá foi ele trabalhar na casa de Potifar, um cara muito grande lá no Egito. E lá na casa do Potifar, ele foi tentado pela esposa do Potifar. A mulher do Potifar avançou nele, menino, doido para fazer potifaria com ele. Não fez o que era errado, mas isso lhe causou uma prisão. Ele foi pra cadeia. E lá na cadeia ele mofou, ficou um tempão na cadeia. Até que um rapaz estava preso com ele, teve um sonho também, e ele ajudou a desvendar o sonho daquele rapaz. E o rapaz trabalhava lá no palácio junto com o faraó. E anos depois o faraó teve um sonho. Umas vacas magras, umas vacas gordas, umas espigas, não sei o que e tal. E aí todo mundo no Egito tentou. Todos os sábios tentaram desvendar o sonho do faraó e ninguém conseguiu. Então aquele rapaz se lembrou do Zé. O Zé lá da cadeia. E aí chamaram o José. E ele foi lá no palácio e desvendou o sonho do faraó, deu um conselho para o faraó. E por causa disso o Egito, que já era um império, ficou ainda muito mais poderoso e rico. Isso fez com que José recebesse do faraó uma grande honra e ele foi colocado como governador do Egito. Pois bem, depois disso, ele passou a se chamar lá no Egito de Zafenate Paneia, que significa mais ou menos salvador de todos ou salvador do mundo, porque pelo seu conselho o Egito foi salvo da escassez. Depois, os seus irmãos passam fome e vêm comprar comida no Egito. Agora o José era o governador. E ele olha na fila os irmãos dele, que bateram nele, que jogaram ele no poço, que fizeram tudo aquilo contra ele, estão ali agora nas mãos dele. E ele tinha a oportunidade de revidar, de reagir e pagar com a mesma moeda e fazer mal àqueles que prejudicaram a ele. Mas não, José era um homem de Deus. José era um homem segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que façamos vingança, é que aguardemos na justiça do Senhor. E aí o José então chama o seu pai de volta, chama os seus irmãos de volta, coloca todo mundo para morar no Egito. E ali no Egito eles têm casa, comida, roupa lavada, tudo do bom e do melhor. E aí no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, José revela quem é o verdadeiro herói dessa história. Nós temos a tendência de pensar que o José é o herói, porque ele foi maltratado, ele foi subjugado, ele foi submetido a todos aqueles problemas que passou. E ele deu a volta por cima, e ele se tornou governador do Egito. Oh, o José é o cara! E a gente tem a tendência de pensar que o José é o herói de sua própria história. Mas o próprio José disse que ele não é o herói. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Ele diz assim para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Você percebe que o José está colocando em Deus a responsabilidade de ter transformado a sua história? Portanto, o herói da história de José não é o José, é o Senhor. E você, quem é o herói da sua vida? Quem é o seu super-herói? Em quem você acredita? Em quem você deposita sua confiança? Se eu fosse você,
eu fazia do Senhor o seu herói.